Estamos de volta aqui com o nosso AgroB. Estamos recebendo hoje o Dr. Bruno Sander, gastroenterologista, endoscopista e cirurgião geral. Ele está aqui com a gente falando sobre alimentação nessa série que se encerra neste episódio. Doutor, a gente falando sobre alimentação, e toda vez que a gente começa a falar sobre, o senhor já falou aí, né, especialista em emagrecimento, e logo a gente imagina, né, a gente tem uma sociedade obesa no Brasil. E, ao mesmo tempo, uma sociedade que se alimenta mal. Ou seja, a obesidade está necessariamente associada a uma má alimentação? Na maioria das vezes, sim, há uma alimentação errada. A obesidade nada mais é do que o paciente que ingere mais calorias do que ele gastou ao longo do dia. Então, é uma alimentação, uma escolha alimentar ruim. E não necessariamente essa pessoa que está acima do peso, ela come demais. Às vezes não é. Às vezes é comparado com outra pessoa que até come uma quantidade maior de alimentos, porém alimentos saudáveis. Essa é a grande questão. E quando a gente fala, às vezes, de nutrição, por incrível que pareça, existem pessoas que estão obesas, acima do peso, e têm desnutrição. Olha que interessante, ninguém pensa, como assim a pessoa acima do peso... Vocês perceberam isso, gente? Vocês perceberam aí? Tem jeito da pessoa estar acima do peso e está desnutrida. Desnutrida. Porque a quantidade de massa magra daquela pessoa está deficiente, ela tem deficiência de vitaminas, ela tem deficiência de minerais, de nutrientes em geral. E isso é um quadro de desnutrição. Ela tem excesso de tecido adiposo, que é a gordura, mas todo o resto está faltando. Por quê? Escolhas alimentares ruins. Ela ingere muitos alimentos que não trazem a ela o que o corpo dela precisa de fato. Ela vai ganhar gordura, mas vai faltar vitamina, nutriente. É aquela história de, às vezes, os alimentos ultraprocessados, aquela pessoa que escolheu comer a batata frita todo dia, ingere muito doce. Um grande vilão, cerveja. Por incrível que pareça, cerveja é o carboidrato líquido. Às vezes a pessoa não percebe, mas uma latinha de cerveja corresponde à ingestão calórica de um pãozinho francês, um pão de sal. Imagina, tem gente que senta no churrasquinho no sábado à tarde e vai lá 8, 10, 12 latinhas de cerveja. Isso é um problemão. Pois é. Ó, gente, como é que é, né, essa história? Eu sei que os cervejeiros ficaram tristes, mas eu tenho certeza que teve aquele cervejeiro. Eu vou lá e comer 10 pãezinhos mesmo no fim de semana e tudo mais. Aí é uma coisa interessante, né? A gente falava aqui no intervalo, enquanto rolava o intervalo, a gente falava aqui sobre essa questão da alimentação às vezes aparecer como uma moda, né? Chegou a vez e a hora de ser vegano. Vamos ser veganos, gente. E não necessariamente deixar de consumir algum nutriente vai ser bom para aquela pessoa, porque a gente não é uma resolução matemática. Cada pessoa tem a sua forma, a sua... Claro que tem lá quando o senhor faz a consulta, tem as regras básicas, sim, mas depois elas vão mudando ao longo do acompanhamento, porque cada pessoa tem uma necessidade. O risco de se fazer uma dieta que não é proporcional à sua saúde, ao seu corpo, ele é maior até do que ser, de certa forma, sei lá, ingerir alimentos não saudáveis? Sim, sim. Faltar nutrientes é muito ruim. Vitaminas, por exemplo. É muito comum o paciente vegano ele deixar de ingerir a quantidade de proteínas que o corpo dele precisa, porque a principal fonte de proteína que nós temos hoje é a carne, o peixe, o ovo, o leite, frango, peixe, tudo isso. Então acaba que o vegano ele abre mão de ingerir esses tipos de alimentos e muitas vezes as substituições que ele faz não são suficientes para suprir a necessidade que ele precisa de proteínas. Proteína é o que forma músculo, então ele vai perdendo massa muscular, o que é um grande problema. Isso vai trazer problemas sérios de saúde e outra consequência, às vezes ele não ingere a quantidade de cálcio que ele precisa. Os nossos ossos perdem cálcio continuamente e precisa ser reposto. O que isso vai causar? Osteoporose precoce.
Aquelas pessoas que com pouca idade já estão bem propensas a terem lesões ósseas, por exemplo. Então isso é um problema, porque se esse paciente não é bem acompanhado e bem orientado, ele vai ter problemas ainda como adulto jovem, antes de chegar na terceira idade, que é o que a gente esperaria de uma osteoporose, problemas de massa muscular, distrofia. Esse paciente às vezes com 40 e poucos anos já começa a apresentar problemas de saúde lá da terceira idade. Então, por quê? Às vezes moda, às vezes o ser vegano é uma escolha, mas muitas vezes essa escolha é baseada na moda daquele momento, assim como aconteceu com dieta sem glúten, dieta sem lactose. Por que disso? Se o paciente não tem doença celíaca, qual o problema de ingerir glúten? Nenhum. Se ele não tem intolerância à lactose, qual o problema dele ingerir leite ou derivados? Nenhum. É uma escolha pessoal que ele fez. E nem sempre isso vai ser bom. Outra moda que às vezes ela não passa, ela ainda continua, mas já foi mais modinha, era o tal do alimento integral. Tudo tinha que comer integral. Né? Não teve isso? Sim, certamente. Hoje ainda tem muito, mas necessariamente o alimento integral, por exemplo, vamos dar ali o leite. Um abraço para os nossos amigos produtores de leite, já vieram aqui no programa. O leite, para uma dieta ser um integral ou desnatado ou sem desnatado, vai depender, né? Vai depender da necessidade ali. Na prática, depende da quantidade e a frequência que aquela pessoa ingere. Se ele está numa dieta hipocalórica e consome aí o leite que ele toma ao longo do dia, 2 cafezinhos com leite, um pouquinho de leite, não faz diferença nenhuma ser desnatado ou integral. Aquela quantidade de calorias a mais ingerida não vai fazer diferença. E além de tudo, as pessoas às vezes têm uma ideia errada que o alimento integral tem menos calorias. Nem sempre mesmo. Por exemplo, arroz integral é mais calórico do que o arroz que não é integral. Mas por que então que a gente consome arroz integral? Por que todo mundo fala que é melhor? Porque quanto mais integral tem mais fibras, essa fibra vai diminuir a absorção, fazer a absorção ser mais lenta, e tem a questão do pico glicêmico que vai ser menor. Então é uma série de fatores metabólicos que o alimento integral vão ajudar, inclusive na digestão. E o alimento integral ele é menos processado. Isso é importante também. O arroz branco por integral, o arroz branco ele é mais processado do que o integral. Gente, quanto mais a gente conversa sobre alimentação, a gente vai entendendo mais. Eu acho que ficou uma coisa na hora que a gente conversou no primeiro bloco, que de repente o nosso telespectador, nossa telespectadora deve ter pensado a questão do hormônio, né? Da alimentação. E aí, tem gente hoje, inclusive o pessoal da academia, que ingere demais o frango, né? E ingere demais o ovo. Para cada dieta ali tem aquela história. Agora, a pessoa que é um atleta, ele tem mais um livre-arbítrio ali de alimentação, porque ele vai retomar, ele vai buscar aquele caminho. Então, às vezes, a gente vê aí um atleta aí do atletismo, né? Quando ganha nas Olimpíadas, você vê, aí você mostra o bastidor, o cara comendo um pratão de macarrão. Ele precisa exatamente daquela quantidade ali que às vezes nós cidadãos normais aqui da vida, a gente não pode comer 2 travessas de macarrão todo dia. Os caras comem. Sim. Isso vem, essa energia dos alimentos, vai mesmo do que você gasta, então ele está necessariamente adicionado ali também a questão da atividade física, ou seja, se eu gasto, eu como. Se eu como, eu gasto e eu faço o equilíbrio? Certamente. A atividade física, principalmente os atletas de alta performance, dá a eles o direito de ingerir mais calorias, porque eles precisam daquelas calorias a mais, que é a fonte de energia que eles têm para gastar. Um maratonista, ele vai consumir, às vezes, em um dia, 8.000 calorias. 8.000. Uma alimentação hoje de uma pessoa normal, é em torno de 2.500, 3.000 calorias. Aí o
ultramaratonista que praticamente não tem pessoa, o percentual de gordura dele é menor que 10%, Fininho, magrinho, fininho. aí é o pratão de macarrão, porque ele vai consumir aquilo, ingerir e consumir logo depois. Um comparativo que dá pra gente fazer aqui é o seguinte, gasolina comum e gasolina de alta octanagem. Uhum. Você vai pegar uma gasolina de alta octanagem e colocar num carro popular 1.0, não vai fazer diferença, mas você vai pegar uma Porsche esportiva e colocar a alta octanagem, porque ela vai exigir aquilo, o motor vai precisar daquela alta octanagem, porque é alta performance, é igual um atleta de alta performance, ele precisa realmente que ele receber mais calorias, mas como que a gente leva isso para as pessoas normais? Você quer comer mais? Faça mais exercício. E vai pro... Aí pode tomar cerveja. Exatamente. Pode tomar até 10 cervejas ali, 10 pãezinhos. Isso mesmo, é o que eu digo para os meus pacientes, o seguinte, aquele final de semana, que você sabe que vai exagerar, o que você vai fazer? Semana seguinte, você tem que compensar. Como que você vai compensar? Atividade física e fazendo uma alimentação saudável ao longo da semana inteira para compensar o exagero seu do final de semana. E eu ainda tenho paciente que viram, mas doutor, eu tô na academia e não tô vendo resultado. Eu não tô ganhando peso, mas não tô emagrecendo. Por quê? Porque tá ficando no 0 a 0. Se você não tivesse na academia gastando aquelas calorias que você tá ingerindo a mais, você estaria ganhando peso. Doutor, agora tem aquela pessoa que a gente brinca, né? Na roça é muito comum falar assim, menino é ruim, não engorda de jeito nenhum, menino ruim, a gente brinca, né? Sim. Tem gente que tem um metabolismo que realmente pode comer o mundo, que não vai, pode ter problemas de saúde por ingerir o mundo, mas não vai ser obeso. Tem pessoas que realmente eles têm um metabolismo mais acelerado, o metabolismo basal deles é maior, então eles podem ingerir uma quantidade calórica maior que realmente não ganham peso. É o sonho de todo mundo, principalmente as mulheres que estão me ouvindo aqui, elas sabem do que eu estou falando. Doutor, eu tenho uma amiga que come uma beleza e não engorda, eu só de olhar para o prato dela eu engordo. Acontece, metabolismo. Mas quando a gente também transfere isso para o pessoal que mora na zona rural, o trabalhador rural, já ouviu falar daquele pratão da roça? Porque o camarada tá lá o dia inteiro gastando calorias lá na lavoura, mexendo com gado, então ele tem que ingerir muita caloria. E ingere caloria, de certa forma, agora, e também tem gente que fala, né, é muito comum, inclusive as mulheres, né? Nossa, eu fui naquela festa e engordei 3 quilos naquela festa. É possível a pessoa engordar 3 quilos num dia se ela ingerir? Não tem, o metabolismo ele permite a pessoa engordar tanto assim? Na realidade, ela não engordou. Essa pessoa ela ganhou 3 quilos na balança em um único dia. Como? Principalmente retenção de líquido. E o que mais causa isso? Ingestão de alimentos ricos em sódio, que é o sal em geral, e principalmente a bebida alcoólica. É o que retém muito líquido. Então, existe muito isso. Às vezes, no final de semana, a pessoa se pesa na sexta e se pesa na segunda. Na segunda, ela está 2, 3 quilos a mais do que na sexta. Exageros, mas não necessariamente ela engordou. Na maior parte das vezes, retenção de líquido. E como ela vai perder isso? Controlando a alimentação ao longo da semana. Bacana demais, doutor. Só tenho a agradecer, viu, a participação aqui no programa. Acho que a gente fecha com chave de ouro, acho que com reflexão sobre o que é um alimento na vida da gente, fazia parte dessa série. E para a gente fechar, eu queria te perguntar uma última questão sobre qual que é a reflexão que a gente pode fazer sobre o alimento. O alimento, ele está no nosso dia a dia, algumas das vezes bem fácil demais. Hoje, cada vez mais fácil para quem tem poder aquisitivo. Infelizmente, várias pessoas têm dificuldade. A gente fala de um país que tem gente passando fome, né? Isso é complexo. A discussão é complexa também, porque o agro faz a parte dele, mas ele também não... Ele faz o social, mas não dá para ser sozinho, então é uma questão toda. Qual que é a reflexão final que a gente pode fazer sobre o gesto de alimentar? Bom senso. É bom senso nas escolhas alimentares, não cair nas modinhas alimentares e também em relação ao agro,
saber, não ir nessas, às vezes a gente entra na internet, tudo essas ondas de que o agro desmata, existe problema. Não, gente, o agro é o que move o Brasil. É simples assim. Então faça escolhas alimentares saudáveis e saiba que você depende totalmente do agro para sobreviver. Obrigado, doutor. Valeu demais. Conversamos demais. com o médico Bruno Sander, que esteve aqui com a gente. Falamos aqui sobre muita coisa interessante. Ele que é gastroenterologista, endoscopista e cirurgião geral. E eu falei endoscopista pela 4ª vez e não errei. Eu estou de parabéns, porque o nomezinho trava-língua. Gente, agradeço demais a você que está aqui comigo no programa. Essa série especial já está no YouTube para você acompanhar e saber tudo direitinho sobre alimentação, sobre o agro e também sobre saúde. A gente se fala numa próxima edição. Valeu!